O texto para a reflexão de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 28 a 31, e diz assim: Então Pedro disse: Se és o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí e ande sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Nessa passagem bíblica, então, os discípulos foram na frente para atravessar para outra margem no barco, enquanto Jesus ficou orando então no monte. E o relato bíblico fala então, quando foi a madrugada, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade e o barco estava ali a ponto de afundar. Então, no meio da tempestade, eles viram andando sobre as águas Jesus, ao qual eles no momento pensavam ser um fantasma. E quando eles, atormentados com medo, e Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro, que eu ande também sobre as águas. Jesus disse: Venha. Então Pedro começou a andar sobre as águas. Mas quando ele começou então a desviar o foco de Jesus, quando ele começou a olhar ao seu redor e viu o vento, viu o mar agitado, Pedro então começou a ter medo. E nesse momento ele começou a afundar. E nesse momento então Pedro gritou a Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus então estendeu as mãos e o salvou. Jesus falou: Por que duvidaste, homem de pequena fé? Sabe, esse relato bíblico, ele dá o exemplo da nossa vida cristã. A nossa vida cristã também nós andamos no meio de problemas, no meio de dificuldade, andamos sobre as águas, andamos no meio de uma tempestade. Mas quando a gente está com os olhos focados em Cristo, somos capazes de fazer coisas extraordinárias, capazes então de enfrentar qualquer problema. Mas quando a gente desvia então o olhar de Jesus e começa a olhar no problema em si, e de toda a dificuldade que passamos ao nosso redor, então muitas vezes começamos a desanimar e muitas vezes pensamos em quando você começar a afundar, quando você começar então a ficar muito focado nos problemas, grita a Jesus por socorro e Ele estenderá a mão para te salvar. Então a mensagem que a gente tem para hoje é essa: não importa o problema que você tenha passado, não importa a dificuldade, se você focar os olhos em Cristo, se você estiver fitando seus olhos no Mestre, você é capaz de vencer qualquer tempestade, você é capaz de vencer qualquer barreira. Então, esse é o conselho que a Bíblia tem para nós hoje. Que nós possamos então sempre focar os olhos em Jesus e não reparar na tempestade, e não reparar nos problemas. Que Deus seja com cada um de nós.